Voltamos, pessoal, para dar continuidade ao tema monitorização hemodinâmica. E agora falando um pouquinho do pulso, tipos de pulso. Como eu comentei no final do bloco anterior, o livro da Alba Barros, né, Semiologia, Exame Físico, estar na bibliografia, é um dos livros mais clássicos que tem sobre exame físico. Tem muita coisa diferente nele. Mas a gente precisa ler com cuidado, porque a VUNESP não é uma banca de cobrar aprofundado. Ela cobra espalhado mesmo, ela espalha as perguntas e não costuma aprofundar, mas faz de uma forma inteligente para confundir. Só que a gente não pode deixar de ver. Então eu coloquei no material complementar os tipos de pulso, né? Tem uma série de pulsos que eu tenho certeza que você vai dizer assim, nunca vi isso na vida. Tá? Porque é diferente mesmo. Pulso Kurrigans, pulso Bisferins e por aí vai. Mas é necessário você saber que existe e elencar, ligar o nome ao tipo de pulso. E é uma decoreba, gente. Então eu optei, por ser uma decoreba, eu optei por colocar no material complementar e sinalizar na aula apenas a necessidade de ler e saber que existem os tipos de pulso e quais as suas definições, ok? Agora, eu vou passar pelos tipos de respiração que a VUNESP tem questão em cima que pode perguntar. É importante você saber que existem algumas coisas diferentes que normalmente passa batido, mas que se completa. Aqui nós temos a Alba Barros, o livro da Barros, falando junto com o Brunner. Então eu fiz um texto juntando as duas definições desses autores. Então vamos lá. Eupneia, ritmo normal variando de frequência de 12 a 18. Cuidado com essa definição, porque se você se referir meramente à frequência de 12 a 18, você vai achar que bradipneia é menor que 12. Olha aqui embaixo, ó. Bradipneia, frequência respiratória mais lenta que o normal, menor que 12. Obviamente, taquipneia seria a partir de quanto? Maior que 18, mas não é isso. Taquipneia é maior que 20. Então, cuidado com essas armadilhas de prova, tá? Associada à pneumonia, edema pulmonar, acidose metabólica, sepsemia, dor intensa, fratura de costela, alguns dos exemplos que ele dá de taquipneia. Hipoventilação, respiração superficial e irregular. Hiperpneia, aumento da profundidade das respirações. Aí agora começam, né, a gente ter que juntar, começam as etapas de se juntar a definição do Brunner com Alba Barros. Então vamos lá. Hiperventilação, frequência e profundidade aumentadas na respiração. Então, observa, hiperventilação é a associação do aumento da frequência e da profundidade, tá? Respiratória, resultando em nível diminuído de PaCO2. A inspiração e a expiração têm duração quase igual, denominada respiração de Kussmaul quando associada a cetoacidose diabética ou de origem renal. Então, quando eu falo em respiração de Kussmaul, eu estou me referindo a um ritmo de hiperventilação, só que associado a uma patologia, que pode ser a cetoacidose diabética ou uma patologia renal. Segundo Barros, a respiração de Kussmaul é a respiração profunda, sua frequência pode ser rápida, normal ou lenta. Caracteriza-se por inspirações rápidas e amplas, intercaladas por inspirações rápidas, com pouca amplitude e curtos períodos de apneia em inspiração e expiração profundo, e ruidosas, e períodos de apneia expiratória. Está associada à acidose metabólica, cetoacidose diabética e insuficiência renal com uremia. Por que eu estou separando? O Brunner coloca a respiração de Kussmaul como um tipo de hiperventilação. A Alba Barros separa, fala que existe a hiperventilação e existe a respiração de Kussmaul, tá? O Brunner não fala, olha aqui, ó, em curto período de apneia para Kussmaul. Ele apenas diz que é um ritmo de hiperventilação e o ritmo de hiperventilação não tem, né, essencialmente uma parada desse ritmo. O Brunner apenas diz que o Kussmaul é o ritmo de hiperventilação quando associado a cetoacidose diabética ou doença renal. Já a Alba Barros não, ela fala que respiração profunda, frequência pode ser rápida, normal ou lenta, caracteriza-se por inspirações rápidas e amplas, intercaladas por inspirações rápidas com pouca amplitude e curto período de apneia, em inspiração e expirações profundas, e ruidosas em períodos de apneia expiratória. Ou seja, ela associa a respiração de Kussmaul a um período de apneia, e isso o Brunner não fala.
Por isso tem que ter cuidado, tá certo? Bom, a apneia, período de cessação da respiração, a duração varia, né? A apneia pode ocorrer brevemente durante outros distúrbios respiratórios, como na apneia do sono, potencialmente fatal quando sustentada. E aqui, né, a respiração de Cheyne-Stokes, segundo Brunner, ciclo regular em que a frequência e a profundidade, ritmo de hiperventilação, da respiração aumentam. A seguir, diminui até ocorrer uma apneia de habitualmente cerca de 20 segundos. Então, Cheyne-Stokes seria um ritmo de hiperventilação entrecortado por período de apneia de até 20 segundos, associado a insuficiência cardíaca e lesão do centro respiratório. Já Barros, Cheyne-Stokes, também chamada de dispneia periódica, corresponde a períodos de respiração lenta e superficial, que gradualmente vai se tornando rápida e profunda, alternando períodos de apneia. Essa respiração está associada a uma sensibilidade anormal do centro bulbar, pois o excesso de CO2 acumulado no período de apneia estimula o centro respiratório a aumentar a amplitude das incursões respiratórias, levando à hipocapnia. Então, percebam que existe diferença entre o descritivo de Barros, né, Alba Barros, para o descritivo da Brunner. Então, a gente precisa entender como isso funciona, tá? Então, por isso, eu recomendo leiam separado. Faz a leitura até chegar aqui onde, segundo Barros, aí você já sabe que mudou o autor, tá ok? Nesse momento, ocorre diminuição do estímulo do centro respiratório e consequente diminuição da profundidade. Pode ocorrer em recém-nascidos, com o centro respiratório enquanto imaturo, ou em pacientes com insuficiência cardíaca grave, acidente vascular cerebral, traumatismo crânioencefálico e intoxicações por barbitúrico ou opiáceo. Aí, a Alba Barros conclui a sua definição de Cheyne-Stokes. Ok? Respiração de Biot. Segundo Brunner, período de respiração normal, 3 a 4 ciclos, seguido por um período variável de apneia, habitualmente 10 a 60 segundos. Também denominada respiração atáxica, associada a alguns distúrbios do sistema nervoso. Já segundo Barros, respiração de Biot, também denominada atáxica, caracteriza-se por ser irregular. As incursões respiratórias podem ser algumas vezes lentas, algumas vezes rápidas, algumas vezes superficiais, algumas vezes profundas, cessando por curtos períodos, sem relação constante entre os tipos respiratórios. As causas incluem depressão respiratória e lesão cerebral. Então, novamente, eles se escrevem de forma diferente e aí você precisa separar na hora de estudar. Então, uma dica. Na hora que for estudar isso aqui, bota assim, Brunner e do lado Barros. Aí bota, né, hiperventilação, Cheyne-Stokes, Biot, e aí escreve na coluna do Brunner e na coluna do Barros, colocando o que cada um disse, para ficar mais claras as diferenças, tá certo? Bom, gente, em relação à pressão arterial, parte desse tema é discutido na aula de hipertensão. Inclusive, tem um momento da aula de hipertensão que a gente conversa sobre como verificar a pressão arterial. Então, aqui não sobra muita coisa para falar. Porém, no livro da Patrícia Potter, que está na bibliografia do concurso, tem isso aqui que já caiu na prova da SFSEX. Ou seja, os erros e os efeitos que podem causar no momento que você comete o erro da verificação da pressão arterial. Então, quando você erra no momento da verificação da pressão, qual é o efeito que isso pode causar? Tá? Então, vamos lá. Braçadeira ou manguito muito largo. Se a braçadeira ou manguito estiver muito largo, você vai ter uma leitura falsa baixa da pressão arterial, tá? Ou seja, mais baixa do que realmente ela está. Se a braçadeira ou manguito muito estreito ou muito curto, a leitura vai dar alta. Se o manguito envolto muito frouxamente ou de modo irregular, e aí, por exemplo, eles colocaram que o paciente verificou a pressão, né, é um banco de dados da SFSEX. Ele colocou o manguito sobre casacos. Gente, se botar sobre casacos, fica frouxo demais. Então, tá aqui, ó. E aí ele perguntava qual era o efeito que dava na pressão arterial, tá? Então, aqui, ó, manguito envolto muito frouxamente ou de modo irregular, leitura falsa alta. A pressão dá mais alta do que deveria. Desinflar o manguito muito lentamente. É para desinflar lento, mas tem uma velocidade. Muito lentamente, uma diastólica falsa alta. Desinsuflar o manguito muito rapidamente, uma sistólica falsa baixa e uma diastólica falsa alta. Braço abaixo do nível do coração, aquelas leituras que o pessoal está com o braço muito baixo, né? Tem muito acima e muito baixo. Muito baixo, você tem uma leitura falsa alta.
e acima do nível do coração, uma leitura falsa baixa. Gente, isso aqui tem que ler, isso aqui confunde, tá? E aí não tem jeito, é sentar e dar uma lida, volta a frisar. Isso aqui é banco de dados da SpaceX, pode cair de novo, hein? Tá? Já faz bastante tempo que não cai. Braço sem apoio, leitura falsa alta. Estetoscópio que se adapta mal ou deficiência de audição do examinador, fazendo com que os sons sejam amortecidos. Leitura sistólica falsa baixa e diastólica falsa alta. Estetoscópio aplicado muito firmemente contra a fossa antecubital. Aquele povo que tem medo do hiato auscultatório, aí aperta, né, o esteto, que chega a ficar a marca do esteto no braço da pessoa. Olha aqui, ó, leitura diastólica falsa baixa. Inflar muito lentamente, leitura diastólica falsa alta. Repetir as medições muito rapidamente, sem esperar o intervalo de 1 a 2 minutos, leitura sistólica falsa alta. Nível de inflação inadequado, leitura sistólica falsa baixa, ou seja, você não elevou até onde tinha que levar, e múltiplos examinadores utilizando diferentes sons para leitura diastólica, leitura sistólica falsa alta e leitura diastólica falsa baixa. Então, basicamente, esses problemas que a gente tem, esses problemas relacionados à pressão arterial, você deverá estudar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre oximetria de pulso, tá? E aí eu vou chamar a atenção para algumas situações, tá? A gente tem aqui o livro da Potter e aqui o livro do Brunner. A oximetria de pulso, segundo Brunner, é um método não invasivo de monitorização contínua. Presta atenção agora, ó. Monitorização contínua de saturação do oxigênio arterial da hemoglobina. Pegadinha de prova. Eles gostam de escrever assim, é um método invasivo de monitorização hemodinâmica. Eles comem o não. De saturação do oxigênio venoso da hemoglobina. Está errado, é arterial. Lembrando que a saturação, né, a oximetria de pulso mostra o quanto tem de oferta de oxigênio nos tecidos, mas ela não mostra o consumo, tá? Quem mostra o consumo é a saturação venosa de oxigênio, tá certo? E por relação direta, a capnometria, a capnografia também mostra esse consumo. Olha aqui, ó, o valor normal da SpO2 de 95 a 100, valores abaixo de 85 indicam que os tecidos não estão recebendo oxigênio suficiente. Fatores que afetam a determinação da saturação de oxigênio, SpO2. Bom, isso aqui é segundo Potter, interferência na transmissão de luz. Gente, interferência na transmissão de luz, fonte de luz externa interfere na capacidade do oxímetro de processar a luz refletida. Intoxicação por monóxido de carbono eleva artificialmente a SpO2. O movimento do paciente interfere na capacidade do oxímetro. Isso aí é fato. Agora, são esses aqui que eu quero chamar a sua atenção. Ó. Fonte de luz externa interfere, monóxido de carbono interfere, movimento do paciente interfere. Mas olha aqui, ó, corantes intravasculares, azul de metileno, absorvem a luz semelhante à desoxihemoglobina e diminuem a saturação artificialmente. E esse aqui que eu tenho que chamar a atenção, por quê? No livro do Brunner você não vai ver isso, então isso aí tem no Potter. Esmalte de unha na cor preta ou marrom espalha-se nas unhas e as unhas espessas podem interferir na absorção da luz e na capacidade do oxímetro de processar a luz refletida. Então eles alteram esmalte na cor preta ou marrom, tá certo? E isso pode ser alvo da banca, então tem que prestar atenção. A Potter não fala de outras cores, tá? E fala de unhas espessas também. O pigmento escuro da pele algumas vezes resulta em perda de sinal ou superestimação de saturação. E em relação à interferência de pulsações arteriais, doença vascular periférica, né, a aterosclerose reduz o volume de pulso. Isso interfere na leitura da oximetria. Quanto menos sangue na periferia, você não vai conseguir, né, fazer uma aferição correta. A hipotermia no local de avaliação diminui o fluxo sanguíneo periférico. Vasoconstrictores farmacológicos também diminui o volume e baixo débito cardíaco e hipotensão também interfere. Então, tudo aquilo que interfere, né, na oferta de sangue para a periferia vai interferir na leitura da oximetria. Tá? Edema periférico obscurece a pulsação arterial e a sonda apertada registra pulsações venosas do dedo, as quais competem com as pulsações arteriais e também podem atrapalhar. Então percebam que esses são os pontos principais da oximetria.
tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre monitorização invasiva, PAM e PVC, para fechar essa parte de monitorização hemodinâmica. Um ponto importante, né, eu vou me deter a PAM e PVC, mas o Brunner discute o catéter de Swan-Ganz, mas como eu falei, nem VUNESP, nem SFSEX costumam perguntar sobre o catéter de Swan-Ganz, até porque é um catéter que atualmente tem poucas e restritas indicações. Ele não foi abolido, mas ainda tem poucas e restritas atualizações e vem sendo gradativamente substituído pelos catéteres de maior tecnologia, em especial os catéteres minimamente invasivos. Ok? Bom, dito isso, PAM, pressão arterial média. Pontos importantes e comuns. Normalmente, os sistemas utilizados em terapia intensiva são os sistemas fechados. Os sistemas fechados, aquele que tem uma bolsa pressórica que o soro fica dentro, você tem uma pressão na qual você tem que botar para aquela bolsa. Qual é o papel da bolsa, gente? Apertar o soro e criar um fluxo contínuo para evitar obstruir. Esse é o papel da bolsa. Então, a bolsa pressórica ela tem uma pressão exata, pressão de 300 milímetros, num fluxo, segundo o Brunner, 3 a 5 ml hora. Então, ele precisa observar, né, essa pressão e esse fluxo. Isso é pergunta de prova. Qual a pressão e o fluxo que deve se colocar na bolsa pressórica? Uma outra coisa, o Brunner 13ª edição manteve a angulação, né, você pode, uma vez posicionado corretamente o eixo flebostático, ou seja, o zero ao nível da linha axilar média, o paciente poderá verificar tanto PAM quanto PVC numa angulação máxima de 60 graus. A partir daí, aí já interfere e aí tem que ser reposicionado o eixo flebostático. E o eixo e o nível flebostático são medidos no encontro de duas linhas, quarto espaço intercostal, linha média axilar, pergunta de prova. Quarto espaço intercostal, linha média axilar. Bom, dito isso, falou pressão arterial média, você está falando perfusão de tecido. Gente, quando a gente avalia a pressão arterial de alguém, estou avaliando a pressão arterial de um paciente. Está avaliando a pressão arterial de um paciente, você está avaliando se o sangue tem pressão suficiente para perfundir os tecidos. Você está avaliando perfusão de tecido, gente. Eu costumo mostrar um raciocínio lógico que tem a ver com a hipotensão. Porque a hipertensão, o perigo da hipertensão é a lesão de órgão-alvo. Mas, num primeiro momento, a hipotensão me traz um dano maior e mais rápido, né? Então, quando alguém desmaia, a gente normalmente tem medo que falte o que aonde? Sangue no cérebro, né? E aí, a pressão baixa, eu já me preocupo se o sangue teve pressão suficiente para levar oxigênio para o tecido cerebral. Então, é perfusão, pressão é perfusão. Então, falou de PAM, você está avaliando a perfusão dos tecidos, se o sangue tem pressão suficiente para perfundir tecido. E aí, a artéria radial é a mais utilizada em concurso para referência, embora tenha a artéria femoral, a artéria braquial, outras artérias que você pode pulsionar, a radial, pelo menor risco de complicações, é a utilizada. E aí, a pergunta clássica de concurso, qual é o nome do teste realizado antes de pulsionar a artéria radial? Para fazer PAM, qual é o nome do teste utilizado? Teste de Allen, que verifica a perfusão da artéria ulnar. É o teste feito de oclusão da artéria radial e ulnar, e aí você, num determinado momento, oclui, e aí solta a ulnar e verifica se houve o retorno da coloração da mão do paciente, né? Geralmente 5 segundos, 6 segundos, já tem que retornar, e isso indica que a ulnar está livre. Você só pode pulsionar a radial se a ulnar está livre, o teste de Allen, né, me mostra isso. Bom, a fórmula de cálculo da PAM, 2 vezes pressão diastólica mais pressão sistólica sobre 3. Existem várias formas, na apostila eu coloquei os 3 modos, mas essa é a forma clássica, 2 vezes pressão diastólica mais pressão sistólica sobre 3. E segundo Barros, os valores normais de pressão arterial se situam entre 100 e 140 para a sistólica, 60 a 90 para a diastólica, com uma pressão média de 70 a 105. Né? O Brunner normalmente fala até 100, então ele refere isso em vários capítulos, né? Uma PAM de até 100. Então ele refere que a pressão arterial média iria até 100. Barros fala em 70 a 105. Tá ok, gente? Então isso precisa ser bem consolidado. Falou PAM, as complicações incluem trombose, tá? Embolia gasosa, hemorragia, equimose maciça, espasmo arterial e
infecção, que é a mais comum das complicações, segundo Brunner. Bom, PAM é o sangue indo perfundir. PVC é o sangue voltando, é a volemia. Um catéter posicionado na veia cava, na altura do átrio direito, confirmado radiologicamente, ou seja, faço o raio-x, confirma o posicionamento correto, ele não fica dentro do átrio, ele fica na veia cava, na altura do átrio, tá? E a partir daí, a indicação da PVC é para toda situação em que ocorra alteração de volume de líquido, né, como hemorragia, pós-operatório de grandes cirurgias, doenças cardíacas, dentre outras. Então, qualquer situação que pode mexer com o volume de líquido circulante, eu preciso, né, controlar e monitorizar a pressão venosa central. A partir daí, as complicações mais comuns da PVC são embolia gasosa, infecção em pneumotórax, e os valores da PVC vai depender da bibliografia. Da bibliografia da SFSEX, Brunner 13ª edição fala numa PVC normal de 2 a 6 milímetros, sendo abaixo de 2 hipovolemia, acima de 6 sobrecarga de volume. E Morton fala que a PVC é o valor inferior a 8 milímetros, tá? Sendo que a hipervolemia, valores acima de 8, e a hipovolemia dependeria da comparação de valores. Tá certo, pessoal? Então, esses são os aspectos relacionados à parte de monitorização hemodinâmica. O parâmetro é a volemia, tá? E aí a gente precisa consolidar a parte de monitorização hemodinâmica para que a gente não se enrole. Vamos agora entrar na parte respiratória, terceira e última parte da aula de hoje. E dentro da parte respiratória nós vamos ver alguns aspectos relacionados à fisiopatologia, vamos falar um pouquinho sobre duas doenças principais. Existem outras doenças da parte respiratória que a gente vai ver na aula de clínica médica, tá? Mas na parte de CTI eu vou falar de insuficiência respiratória aguda e de síndrome da angústia respiratória aguda, SARA, que são duas doenças principais, e vamos ver a parte de oxigenoterapia que a VUNESP pode cobrar, que a VUNESP pode pedir e que você tem que estar capacitado para responder essa pergunta, tá ok? Então vamos lá. Da parte de respiratório, o que a gente tem? Desequilíbrio da relação VQ. Bom, dentro da fisiologia, lembrando, hein, gente, aqui o objetivo da aula é sinalizar aspectos que você tem que ligar, tem que estudar. Se você jogar lá a VUNESP nos sites aí que tem as questões da VUNESP, você vai observar que a VUNESP gosta de cobrar, né, por vezes, anatomia e fisiologia. Então, vale a pena, se você buscar na memória, cara, como é que é a anatomia e fisiologia do sistema respiratório? Aí vale a pena fazer uma pequena revisão só para cercar. Aqui eu já vou direto para os aspectos principais de patologia e de conteúdos que têm maior possibilidade de aparecer na prova. Tá? Mas nada impede da banca fazer uma pergunta sobre anatomia e fisiologia, e aí seria interessante, se você não lembra, revisar, tá ok? Bom, o normal é você ter uma relação VQ. O que é relação VQ, gente? O V é de ventilação, é o oxigênio chegando no alvéolo. E o Q é perfusão, ter sangue para fazer troca gasosa. Então, quando você fala de relação VQ, você está falando de um alvéolo e de um vaso sanguíneo, onde o oxigênio chega na superfície de troca para entrar e se ligar na hemácia, tá? Exatamente na parte de hemoglobina, e liberar o CO2, tá? O dióxido de carbono. Então, a ventilação é a capacidade que o oxigênio tem de entrar e chegar até a superfície de troca, e perfusão, que é o Q, é você fazer a troca gasosa com o sangue. Aí o Brunner diz que tem 3 relações de desequilíbrio da relação VQ. O normal é uma porção de gás entrar, uma porção de gás sair, tá? Mas existem 3 relações. Então, isso aqui é um desenho normal, mostrando, né, as moléculas ali dentro do alvéolo que está azul, mostrando as moléculas de oxigênio chegando para fazer a troca gasosa com o sangue que está passando pelo capilar pulmonar. E isso é o normal. Existem 3 relações de desequilíbrio em que isso não vai acontecer, ou seja, a troca gasosa não vai acontecer. Primeira relação chama-se shunt pulmonar, segunda relação, espaço morto, e terceira relação, unidade silenciosa. Tá ok? Então, quando a gente fala disso,
O shunt pulmonar, e agora o que mudou em relação à figura anterior? Você tem uma área aqui não funcionante do alvéolo e a molécula de oxigênio não consegue chegar na superfície de troca. Então, tudo que impeça o oxigênio de chegar na superfície de troca alveolar, você vai ter feito shunt. Broncoespasmo, atelectasia, processos inflamatórios que geram líquido de exudato dentro do alvéolo, impedem o oxigênio de chegar. Então, isso tudo é mecanismo de shunt. Aí, o Brunner chama de relação VQ alta, ou seja, tem muito oxigênio, mas não tem troca. Relação VQ alta, shunt pulmonar. 90%, a maioria das insuficiências respiratórias agudas são causadas por mecanismo de shunt. Tá? Paciente está deitado, acamado, não consegue se mobilizar no leito. Esse paciente terá shunt pulmonar. Por quê? Ele não vai conseguir expandir, alvéolos vão fazer fechamento, atelectasia, e alvéolo com atelectasia não permite que o oxigênio chegue na superfície de troca. Fez shunt. Alguém engasgou e asfixiou. O fato de ter engasgado não permite que o oxigênio entre, faz shunt pulmonar. Então, a gente precisa entender isso. Tá? Espaço morto, relação VQ alta. Agora, repara que o problema está dentro do vaso sanguíneo. Não tem sangue para fazer a troca gasosa. O alvéolo está livre, o oxigênio chegou na superfície de troca, mas não tem sangue. Aí o sangue é desviado para áreas funcionantes. Principal patologia causadora de espaço morto. Cuidado para não confundir com o espaço morto fisiológico. O que é o espaço morto fisiológico que a gente normalmente chama? O espaço morto fisiológico é aquele espaço em que a gente fala, né, que o oxigênio, o ar que a gente inspirou, ele preenche a árvore traqueobronca, mas ele não participa da troca gasosa. Isso é o espaço morto fisiológico. Aqui não. Aqui é espaço morto porque você tem o oxigênio ali que nada vai acontecer. E a embolia pulmonar é o melhor exemplo de espaço morto. Você tem um coágulo ali e agora a relação VQ é alta. Tá? Ó, no anterior, a relação VQ é baixa. Você tem muito oxigênio, mas pouco oxigênio para o sangue. Aqui a relação VQ é alta. Você tem muito oxigênio, mas não tem troca. Tá? Então, espaço morto. E, por último, a chamada unidade silenciosa. São os dois problemas anteriores acontecendo ao mesmo tempo. Você tem o alvéolo impedido de fazer o oxigênio chegar e o vaso sanguíneo também obstruído, sem conseguir fazer uma troca gasosa adequada. E isso são os mecanismos de desequilíbrio da relação VQ. Shunt pulmonar, espaço morto e unidade silenciosa. No próximo bloco, pessoal, a gente vai falar um pouquinho das duas principais patologias: insuficiência respiratória aguda, síndrome da angústia respiratória aguda, SARA. Vamos ver o que o Brunner diz a respeito dessas patologias, porque podem cair na prova. E, por fim, vamos falar de oxigenoterapia, ver a parte direta de oxigênio e terminar falando sobre ventilação mecânica, que pode ser que caia, a SpaceX já cobrou, então a gente precisa ver para não se enrolar. Sai daí não, é rapidinho, eu já volto continuando com insuficiência respiratória aguda.